podem se assentar. Abramos a palavra do nosso Senhor, meus irmãos, na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 5. Nós leremos do verso 1 ao verso 5. 1 de Pedro, capítulo 5, do verso 1 ao 5. Diz assim a palavra do Senhor: Portanto, apelo para os presbíteros que há entre vocês, e o faço na qualidade de presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, como alguém que participará da glória a ser revelada. Pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir. Não hajam como dominadores dos que foram confiados a vocês, mas como exemplos para o rebanho. Quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa da glória. Da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos. Sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Até aqui, vamos orar mais uma vez, irmãos. Ó Senhor, nós estamos mais uma vez aqui reunidos, congregados como teu povo, ao redor da tua santa palavra. Ela quem estabelece para nós o meio, o caminho, é o fundamento do modo como nós prestamos adoração ao Senhor. Mas é dela que nós esperamos também, Senhor, uma palavra de transformação. Nós esperamos que o Teu Espírito haja em nós, Senhor, a fim de que as verdades apregoadas cravem no nosso coração de modo a fazer com que vivamos mais satisfeitos com Cristo, com quem Ele é e com aquilo que Ele fez. E que a nossa satisfação redunde em adoração a esse Salvador maravilhoso que Tu nos concedeu, ó Deus Trino. Nós Te louvamos e rogamos que mais uma vez nessa manhã o Senhor fale conosco, atinja o nosso coração, exortando, encorajando, animando, fortalecendo, dando crescimento ao Teu povo. Nós oramos e somos gratos porque sabemos que o Senhor nos atende por causa da mediação de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Meus irmãos, se você é um membro dessa igreja ou se você não é membro de igreja nenhum e pretende ser, então eu deveria lhe perguntar: que tipo de obediência e submissão você entende que deve à igreja de Cristo? Qual é o tipo de submissão que você deve à igreja local que você foi inserido? É óbvio que há um tipo de submissão que é devida dos membros à igreja e, naturalmente, à liderança desta igreja. Por exemplo, a cada ano nós recebemos pessoas aqui por profissão de fé e elas fazem uma promessa. A pergunta feita a elas é se elas se sujeitarão à disciplina da igreja, às autoridades nela constituídas para o seu ensino e governo, enquanto essas autoridades forem fiéis à Sagrada Escritura. A cada ano nós vemos isso acontecendo aqui. Mas, ainda que as pessoas fazem essas promessas, os presbíteros desta igreja e, consequentemente, de outras, estão cansados de ir para casa chorando, porque algumas pessoas resistem à exortação de se submeter ao pastoreio e à disciplina da liderança. A história da igreja, meus irmãos, dá testemunho de que realmente houve abuso de poder por parte de lideranças eclesiásticas. John Payne, um pastor americano, diz que maior do que a evidência de ter havido abuso do poder eclesiástico é a evidência da falta de comprometimento da igreja em responder bem à liderança. Esse pastor americano, John Payne, escreveu um artigo que vale a pena ser lido. De acordo com ele, os abusos eclesiásticos acontecem em várias tradições cristãs. Porém, irmãos, diferente dos católicos, nós,
protestantes, especificamente nós presbiterianos, entendemos que a autoridade concedida aos ministros e ao conselho e aos presbíteros é uma autoridade ministerial e declarativa, não legislativa, diferente dos católicos romanos. Isso significa, meus irmãos, primeiro, que pastores e presbíteros não inventam lei. Eles não criam novas leis, eles apenas declaram aquelas que já existem e que estão aqui na palavra de Deus. Em segundo lugar, isso implica que se o ministério da autoridade da igreja é declarativo, então Cristo é quem governa por meio desses homens que ele chama de presbíteros. Logo, não se submeter aos presbíteros fiéis é como se você mesmo não estivesse se submetendo ao próprio Cristo. Mas nós somos tardios em aprender como essas coisas realmente funcionam. É por isso que nós precisamos da palavra de Deus, e o apóstolo Pedro nos deixou uma diretriz que tanto nos protegeria dos abusos, como também nos protegeria da insubordinação que brota no nosso coração com muita facilidade. O líder que não reconhece a sua capacidade de exceder realmente não conhece o seu coração. E o membro que não reconhece a sua capacidade de ser insubmisso e rebelde, também não o conhece. É por isso que tanto um quanto o outro precisam ser instruídos por aquele que é o Supremo Pastor. O Supremo Pastor, esse é o tema do sermão dessa manhã. E é nele que nós nos concentraremos, irmãos, porque o Supremo Pastor foi tanto a ovelha perfeita, como também o pastor perfeito. Ele foi o pastor por excelência e foi a ovelha por excelência. Nós devemos aprender com o sermão de hoje que, como Supremo Pastor, Cristo ordenou que os presbíteros governassem a igreja refletindo a sua forma de pastoreio. E também ordenou a todos na igreja que refletissem a sua forma de sujeição. Repito, nós devemos aprender que, como Supremo Pastor, o Senhor Jesus Cristo ordenou que os presbíteros governassem a igreja refletindo a sua forma de pastoreio. Mas também ordenou que a igreja refletissem a sua forma de sujeição. Pedro aponta 3 ordenanças nesse texto que nós acabamos de ler, 1 Pedro 5, do 1 ao 5, e a primeira delas, meus irmãos, que nós devemos aprender, é que o Supremo Pastor ordenou um tipo específico de governo. O Supremo Pastor ordenou um tipo específico de governo. Veja, isso não está claro no texto, mas está pressuposto. O apóstolo Pedro se refere a si mesmo como presbítero e escreve aos presbíteros. Por que ele escreveria uma carta a igreja e mencionaria especificamente os presbíteros? Ora, para que a igreja soubessem que tipo de presbítero elas deveriam esperar e para que os presbíteros soubessem que tipo de modelo eles deveriam exercer. Logo, está pressuposto um modelo de governo de igreja. Para Pedro, os presbíteros são aqueles que receberam a autoridade para governarem a igreja. Logo, eles são subordinados à palavra. O Novo Testamento, não apenas o apóstolo Pedro, mostra isso repetidas vezes, que a igreja era governada por um colegiado de presbíteros. Perceba, meus irmãos, que Pedro não fala ao presbítero, ele fala aos presbíteros. Uma igreja não requer a liderança de um único homem, mas de um grupo de homens maduros. Presbítero, então, é um termo usado para se referir a um homem maduro, eleito pela igreja para ser, junto com um corpo, um colegiado de homens, o governo daquela igreja. Cristo governa por meio desse colegiado de homens. Uma outra palavra que aparece no Novo Testamento e que também se refere à liderança cristã é a palavra bispo. Porém, essa palavra é usada de maneira intercambiável no Novo Testamento. Isso significa que bispo e presbítero no Novo Testamento são exatamente uma referência à mesma e única função. É como se você, ora, chamasse o reverendo Jailson de reverendo e, ora, o chamasse de pastor. Você estaria usando 2 formas de tratamento diferentes, mas em
ambos os casos, você estaria se referindo ao mesmo cargo, ao mesmo ofício. Desse modo, meus irmãos, tanto presbíteros, que são presbíteros regentes, quanto presbíteros docentes, que são aqueles que nós chamamos de pastor e reverendo, formam o governo da igreja. Eles governam por meio de Cristo. Juntos, presbíteros docentes, os pastores e presbíteros regentes, são o governo da igreja local instituído pelo próprio Cristo. Esse modelo de governo adotado pela nossa denominação e que, de acordo com a maioria dos estudiosos reformados, emana claramente da Escritura, é chamado de governo presbiterial ou representativo. Nesse tipo de governo, meus irmãos, o poder, isto é, a autoridade, nunca recai sobre um homem especificamente, mas a um grupo de homens maduros que recebem autoridade derivada do próprio Cristo para declararem aquilo que a Escritura diz. Presbíteros não inventam moda. Presbíteros declaram ministerialmente aquilo que diz a Escritura Sagrada. Eles devem não apenas viver baseados na autoridade, mas de acordo com o apóstolo Paulo, quando fala aos presbíteros de Éfeso, lá em Atos 28, eles devem pastorear a igreja de Deus que ele comprou com o seu próprio sangue. Logo, eles devem amar. Mas Pedro menciona algumas coisas quando fala dos seus atributos de presbítero. Ele diz que foi, junto com os presbíteros a quem escreve, uma testemunha dos sofrimentos de Cristo e também alguém que participará da glória futura. Pedro quer lembrar, meus irmãos, aquilo que ele disse em passagens anteriores, que o sofrimento de Cristo é o paradigma da vida cristã. Isto é, o sofrimento de Cristo é uma marca que é replicada às vezes na igreja. A igreja deve ter a disposição de sofrer por causa de Cristo. E se a igreja, em geral, deve ter essa disposição, quanto mais aqueles que ocupam nela a liderança, que são homens maduros e santos chamados para governarem. Assim como Cristo sofreu, o sofrimento e a disposição de sofrer torna-se uma marca distintiva daqueles que servem a Deus, especialmente dos líderes. Veja, meus irmãos, não é que nós temos que sofrer para estar unidos e identificados com Cristo. É que realmente todo cristão precisa ter a disposição de sofrer por causa daquilo que mais lhe importa, e quem mais lhe importa é o Senhor Jesus Cristo e a sua obra. Mas os líderes devem ser modelo disso. Os cristãos da Ásia Menor, os primeiros leitores de Pedro, estavam sendo hostilizados pela sociedade em que eles estavam. Eles estavam sendo perseguidos. E quem vocês acham que seriam os primeiros a ser reprimidos? Os líderes, obviamente. Os lobos sempre fogem à ameaça, mas os pastores sempre defendem as suas ovelhas. Se todos os cristãos são convidados a encarar o sofrimento, os presbíteros devem ser um modelo de encarar o sofrimento se a sociedade se tornar hostil ao evangelho. Esse governo exercido por presbíteros não é um governo que apenas tem a marca da autoridade derivada do próprio Cristo, mas eles também têm o amor derivado de Cristo pela sua igreja. Os presbíteros têm realmente a autoridade que procede de Cristo, mas eles devem também ter a autoridade que os torne suficientemente capazes de encarar o sofrimento por causa das ovelhas de Cristo. Eles devem, como Cristo, amá-las e protegê-las dos lobos e dos perseguidores. É por isso, meus amados presbíteros, que eu quero encorajá-los a continuarem governando essa igreja com fidelidade e temor e refletindo a autoridade dada a vocês por Cristo. Mas mais do que isso, eu quero encorajá-los a amar cada uma das ovelhas que Deus colocou sob o vosso cuidado. Deus colocou esse povo à sua volta para que vocês cuidassem dele. Vocês precisam amar esse povo a ponto de serem capazes de sofrer por causa desse povo. Pedro lembra que o sofrimento é o paradigma da vida cristã. E vocês são um exemplo disso. Vocês devem proteger esse povo e amá-los dedicadamente. Porque vocês participarão da glória vindoura também. Mas aqueles que não são presbíteros, mas sentem-se chamados a serem um dia, eu gostaria de lembrá-los de que vocês realmente,
almejam uma boa obra. É isso que o apóstolo Paulo diz em 1 Timóteo 3:1. Aquele que deseja o episcopado, excelente obra almeja. Mas não queiram, meus irmãos, serem presbíteros se vocês não são capazes de amar o povo de Deus a ponto de serem os primeiros a sofrer por eles. Não queiram ser presbíteros se vocês não puderem dedicar tempo de forma descomunal. Não queiram ser presbíteros se vocês não querem dedicar o seu tempo além das medidas. Esses homens que outrora vocês elegeram como conselho no passado, já passaram madrugadas a fio, discutindo e orando por causa de vocês. Esses homens já perderam noites de sono, já deixaram de sair com a esposa, já deixaram tantas outras atividades para fazer, porque amam o rebanho e querem glorificar o Senhor. Então, se você quer ser presbítero, e não tem a disposição de entregar muitos dos seus afazeres para fazer a obra de Deus, então não queira ser. Não queira ser. Ser presbítero é realmente um ofício nobre, meus irmãos, mas ofício é serviço. E se você não serve intensamente agora, não há razão para que você seja presbítero no futuro. Eu não quero desencorajá-lo. Pelo contrário, quero encorajá-lo. Se você entende que Deus te chamou para o presbiterato, sirva intensamente agora. Sirva agora, com toda a dedicação. Mais do que apenas dizer que esse é o governo estabelecido por Cristo, o apóstolo Pedro também mostra nos versos 2 a 4 uma outra ordenança do Supremo Pastor. O Supremo Pastor ordenou à igreja um tipo de pastoreio. Há um tipo de pastoreio pelo qual os presbíteros devem governar, pelo qual os presbíteros devem pastorear. E Pedro diz então que eles devem pastorear o rebanho de Deus, o rebanho que pertence a Deus. Perceba, o rebanho não pertence aos presbíteros. Isso significa, meus irmãos, que a igreja não tem partidos. E é exatamente por isso que nós devemos tomar muito cuidado com as nossas preferências. Os pastores e presbíteros não são escolhidos por nós para o nosso gosto. Eles são escolhidos por Deus para o nosso cuidado. Nós podemos realmente e devemos avaliar a fidelidade de um pastor e de um presbítero à palavra de Deus. Mas nós não podemos deixar que os nossos gostos pessoais e particulares suplantem a submissão que nós devemos a todos os presbíteros. Você realmente pode se identificar e apreciar mais as qualidades de um presbítero do que do outro. Mas entenda que Deus colocou todos estes presbíteros para que você seja sujeito a eles. Você não pode suplantar a autoridade deles. Você deve reconhecer que Deus colocou esses homens para cuidarem de você e Deus concedeu a autoridade a eles para que vocês lhes obedeçam enquanto eles forem fiéis à palavra de Deus. Do mesmo modo, meus irmãos, presbíteros não têm ovelhas preferidas. Todo o rebanho de Deus deve estar sob o cuidado. Presbíteros, todo o rebanho de Deus deve estar sob os cuidados de vocês. Todo o rebanho que Deus colocou debaixo do cuidado de vocês. Mas principalmente aqueles que estão doentes. Principalmente aqueles que estão dispersos. Pessoas disciplinadas, feridas pelos pecados de outros, novos crentes. Certamente esses tipos de grupo precisam de cuidados maiores. Embora os presbíteros acabem por se dedicar mais especificamente a esses grupos, todo o rebanho de Deus é objeto do seu cuidado. Quando um presbítero cuida dos disciplinados, dos feridos, dos machucados, na verdade ele está cuidando de toda a igreja, porque toda a igreja é o rebanho de Deus. Considerando isso, meus irmãos, considerando que os presbíteros devem então pastorear todo o rebanho de Deus, o apóstolo Pedro passa a apresentar 3 maneiras pelas quais eles devem conduzir o seu pastoreio. Essas 3 maneiras, elas refletem especificamente, exatamente, a maneira como Jesus, o nosso supremo pastor, pastoreia o seu povo. A primeira delas, ele diz no verso 2, não por obrigação,
mas de livre vontade. Isso significa que o presbítero deve encarar o seu ministério, o seu trabalho pastoral com prazer. Porque qualquer coisa que você não faça, porque você não é obrigado a fazer, você faz por deleite. Então essa é a consequência natural do que Pedro está dizendo. Presbíteros e líderes devem servir as pessoas com prazer. E por que eles podem fazer? Porque esse é um privilégio. Cuidar das ovelhas por quem Cristo morreu é uma honra, é uma alegria, mesmo que às vezes isso seja a custo de sacrifício. É um privilégio cuidar das ovelhas por quem o Senhor Jesus Cristo morreu. E é por isso, meus irmãos, que o presbítero fiel se alegra em dar ao povo de Deus do seu tempo, da sua força e principalmente dos seus dons. Ele faz e deve fazer de boa vontade. Mas ainda que eu sei que os presbíteros dessa igreja façam de boa vontade, eu queria lembrar à igreja que vocês não devem se enganar. Presbíteros não fazem isso porque eles são bonzinhos. Eles são pecadores. E eles falham. Escute, meus irmãos. Presbíteros e pastores vão falar com vocês. Não se espante. Eles vão falar com vocês. Tenha misericórdia deles. Presbíteros fiéis lutam para acertar, porque eles perceberam, como homens maduros que são, que Jesus Cristo, o Supremo Pastor, jamais errou. É por isso que eles lutam para acertarem. Cristo sempre fez de boa vontade. Ou você acha que ele desceu do céu obrigado pelo Pai para assumir uma natureza humana? De maneira nenhuma. Ele fez de boa vontade porque ele é o pastor por excelência. O pastoreio envolve sacrifícios. E por isso é preciso fazer de boa vontade. E Cristo é um modelo disso porque Ele é Deus, meus irmãos. Perceba no verso 2 que o texto diz: não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Mas a expressão Deus quer aqui na língua original tem o sentido de como Deus faz. Deus cuida do seu povo de boa vontade. Ele se alegra em ser gracioso e misericordioso. Ele tem prazer em cuidar do seu povo. Por isso, se presbíteros falharem, Cristo jamais falhará. Ele é o seu pastor que cuidará de você, mesmo que os homens que ele ordenou falhem. Porém, não se engane. Isso não significa que você deve se negar ao pastoreio dos presbíteros. Não é isso. Irmãos, entenda bem. O fato de Cristo ter escolhido homens para governarem a sua igreja que são falhos, e ele é um pastor fiel, mas esse é o meio do seu pastoreio, isso não significa que é uma coisa ou outra. Isso significa que Deus em Cristo pastoreará o seu rebanho por meio desses homens falhos. O pastor perfeito vai pastorear vocês por meio dos homens imperfeitos, mesmo quando eles errarem. Porque Cristo não erra ao ter elegido aqueles que ele estabeleceu para governarem a sua igreja. Ele não erra. Se ele estabeleceu essa forma de governo, é porque ele vai pastorear vocês por meio desses homens que são imperfeitos. Isso é ser o supremo pastor. Por isso, meus irmãos, a glória é dele. A glória é dele. Se esse não fosse o significado do que Pedro estava dizendo, então não faria sentido dar essas ordens que ele deu a esses presbíteros. A igreja é pastoreada por meio dos presbíteros, mas ela é pastoreada por Cristo. O pastor supremo e perfeito pastoreia o seu rebanho por meio de homens imperfeitos que falham. Que glória, irmãos! Que glória é saber que o Cristo, o nosso Salvador, faz isso por nós, por meio de gente que é perna de pau, como diz o presbítero Anderson. Gente que é perna de pau, gente que é falha, mas ele não é falho. Então essa é a primeira maneira que o apóstolo
Pedro ordena que os presbíteros o façam, com boa vontade. A segunda, ainda no verso 2, é não por ganância, mas com desejo de servir. Desde muito cedo, meus irmãos, os ministros passaram a receber sustento da igreja local, desde os primeiros séculos. E esse é realmente um reflexo de uma ordem bíblica. Por exemplo, o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios: da mesma forma, o Senhor ordenou que aqueles que pregam o evangelho, que vivam também do evangelho. Ele disse isso lá em 1 Coríntios, capítulo 9, verso 14. Também, escrevendo a Timóteo, o apóstolo Paulo escreveu: os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos de dupla honra, especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino. Dupla honra aqui no texto grego refere-se realmente aos honorários do presbítero. Hoje em dia, meus irmãos, apenas pastores, ministros ordenados são sustentados pela igreja local. Os presbíteros que estão sob a autoridade de Cristo e sobre vocês como líderes desta igreja e de muitas outras, não recebem nenhum tipo de recurso da igreja local, nenhum tipo de ajuda. Eles realmente se entregam ao trabalho e às vezes usam os próprios recursos para servirem o povo de Deus. Quanto aos pastores, já nos primeiros séculos, houve charlatões que se infiltraram na igreja em busca de lucros financeiros. E isso acontece até hoje. Mas, irmãos, o pastor bíblico, ele não busca lucros, ele busca servir. O serviço ao povo de Deus, como diz o apóstolo Paulo, já é lucro. O apóstolo Paulo diz que o lucro é a piedade com contentamento. O pastor bíblico deve estar disposto a perder, não a querer ganhar. Ele deve estar disposto a perder pelo povo de Deus. Embora ele receba realmente o sustento da igreja, ele deve estar cativo ao serviço e não buscar lucros financeiros para si. O pastor bíblico não busca o recurso das suas ovelhas. Não busca. O pastor bíblico não busca o recurso das suas ovelhas. Ele busca a santidade delas. Por isso, ele tem coragem de exortá-las. Porque ele não tem um compromisso com inquirir dela qualquer outro tipo de coisa, senão a santidade que deve louvar ao Senhor. O pastor bíblico serve. E essa maneira de pastoreio, servindo e não buscando lucro, também encontra sua plenitude em nosso Senhor, no Supremo Pastor. Foi Ele que se esvaziou da sua própria glória, a sua maior riqueza, e veio como um servo. Diz o apóstolo Paulo: mesmo sendo Deus, não considerou o ser igual a Deus, antes tomou a forma de servo. Ele serviu, Ele é o pastor supremo, porque também é o servo por excelência. Ele é aquele que serve e que entregou tudo, não querendo nenhuma espécie de lucro. Afinal, nós não tínhamos nada para dar-lhe, e Ele entregou tudo por nós. Esse é o Supremo Pastor. Mas voltando aos ministros, meus irmãos, com certeza há ministros do Evangelho que não almejam lucros financeiros. Vocês são servidos por alguns deles. Homens que não almejam lucro. Mas veja bem, ainda que eles sejam fiéis nisso, eles são apenas um reflexo do Salvador, o Supremo Pastor. Por isso, eu encorajo vocês que quando forem servidos por homens como estes, vocês agradeçam a Deus por eles, mas glorifiquem apenas o Supremo Pastor. Eu rogo a vocês que vocês honrem os seus líderes. Honrem-os, mas adorem apenas a Jesus. Porque Ele é o Supremo Pastor. Ele é o pastor por excelência. Eu conheço os pastores e presbíteros dessa igreja e sei que eles têm servido com bastante zelo. Eu tenho andado mais de perto deles do que nunca nos últimos meses. E eu posso dar testemunha disso. Mas mesmo reconhecendo isso, mesmo reconhecendo que vocês servem, meus irmãos presbíteros, eu quero exortá-los
Porque se Cristo é o paradigma do nosso pastoreio, então a gente precisa servir mais. Então a gente precisa dar mais. Se Cristo é o modelo, então nós estamos muito distantes ainda. Nós precisamos nos desgastar mais. Nós precisamos dar mais. Nós precisamos dar e servir mais. Porque se o nosso ministério reflete a glória desse Salvador, vale a pena darmos mais para refletir cada vez mais o glorioso ministério desse Supremo Pastor. Façamos isso, meus amados irmãos, presbíteros, homens de Deus que eu conheço, que nós possamos viver para servir o povo de Deus, para dar testemunho do serviço do Supremo Pastor, Cristo Jesus, aquele que nunca e jamais falhará. No verso 3, nós vemos a terceira maneira que Pedro dá para que os pastores pastoreiem o rebanho. Os presbíteros devem pastorear não como dominadores, mas como exemplos do rebanho. Meus irmãos, a autoridade dos presbíteros é uma autoridade derivada de Cristo. Eles não podem, de maneira alguma, ir além daquilo que está escrito. Eles não podem. Eles não podem. Eles não podem subjugar o povo e impor sobre eles pesos e fardos pesados como faziam os fariseus nos dias do ministério de Jesus. O oficialato é servir o povo, não o dominar. O governo na igreja cristã é diferente dos governos políticos. Na igreja, os maiores são aqueles que servem. Foi isso que ensinou o nosso Senhor. O serviço dedicado e amoroso e fiel à palavra de Deus deve ser o motivo da submissão. Por isso que a instrução é sempre que vocês sejam fiéis à liderança até que ela seja fiel à Escritura Sagrada. Então, a fidelidade dos ministros e dos presbíteros devem conquistar a autoridade do povo. Mas não se engane, isso não significa que a autoridade já não foi derivada a eles por Cristo. A autoridade já foi dada. Os presbíteros não recebem a autoridade da igreja. Eles recebem a autoridade de Cristo. Mas ainda assim, essa autoridade deve ser exercida com humildade, com paciência, com amor e com graça firme. Porque eles devem ser exemplos do rebanho. É o que o texto diz. Não como dominadores, mas como exemplos do rebanho. Não ser dominador, meus irmãos, precisa ser entendido corretamente. Pedro não intentou dizer que os presbíteros não têm autoridade para punir e disciplinar o mal. Não é isso que ele disse. Pelo contrário, Pedro demonstrou que mesmo quando eles precisassem disciplinar e punir o mal, eles deveriam fazer isso considerando a sujeição ao Supremo Pastor e fazer com paciência e amor, sendo eles subordinados à palavra. Portanto, continue a esperar dos presbíteros dessa igreja firmeza nas questões em que a Escritura é clara e objetiva. Eles vão continuar punindo o mal. Eles vão continuar disciplinando os pecadores, para o bem deles mesmos. Pedro não está dizendo que domínio aqui é o contrário de exercer a autoridade, disciplinando e cuidando do seu povo e punindo o mal. Não é isso. Mas eu preciso considerar que presbíteros, como homens falhos e com um coração pecador, podem ser tentados a irem além das Escrituras quando nos defrontamos com resistência obstinada de pessoas que queremos pastorear e que precisam ser pastoreadas. Mas ainda assim, meus irmãos, ainda quando resistirem obstinadamente, entreguemos ao Senhor Jesus, ou a Satanás, como fez Paulo e como ensinou Paulo, pela exclusão da igreja. Mas jamais devemos ir além daquilo que a Escritura nos diz. Jamais devemos nos exceder além daquilo que a Escritura nos diz. Porque por vezes nós precisamos ser lembrados da mesma coisa que Samuel foi lembrado quando Israel pediu um rei.
O Senhor disse a Samuel: não é a você que eles rejeitam, é a mim. Nós devemos descansar, meus irmãos, porque o pecado dos obstinados é mais grave. Eles não estão rejeitando a nossa autoridade, eles estão rejeitando a autoridade do próprio Cristo. É isso que eles estão fazendo. Mas além disso, o texto fala do exemplo. E por isso, presbíteros, eu queria encorajá-los a serem cada vez mais piedosos. Porque o rebanho de Cristo, de acordo com Pedro, deve olhar para vocês e ver em vocês o reflexo do Salvador, do Supremo Pastor. A Escritura ordena que os líderes, que vocês sejam imitados. A igreja deve imitar o comportamento de vocês. E pense, se hoje alguém na nossa grande igreja imitar o comportamento e a atitude e a piedade de vocês, esse alguém estará agradando mais ou menos o Senhor? O seu exemplo é um exemplo que reflete bem a postura do Supremo Pastor ou não? Por isso eu encorajo-os a serem mais piedosos. Mesmo sabendo que vocês já o são, eu encorajo a serem mais piedosos do que vocês são hoje. Sejam mais piedosos, para que a igreja tenha melhores exemplos de quem é o Supremo Pastor. Esse é um peso que recai sobre aqueles que são oficiais. É um peso muito grande sobre eles. Mas apesar, meus irmãos, desse peso, há uma recompensa muito grande. O apóstolo Pedro diz que eles serão alguém que receberão uma coroa imperecível de glória. A linguagem que Pedro usa aqui no verso 4 refere-se a um galardão que vai além do galardão da vida eterna. Nós realmente não sabemos de que tipo de galardão se trata, mas Pedro usa a palavra imperecível, que é a tradução de uma palavra grega que remete a uma espécie de planta que não desbotava. É possível então que o apóstolo Pedro tivesse a intenção de fazer um contraponto com o lucro que presbíteros gananciosos poderiam buscar. Enquanto o lucro financeiro nessa vida se desgasta e perece, o valor da coroa que os presbíteros fiéis receberão na vinda do Supremo Pastor será eterno, jamais desbotará. Essa será a recompensa da fidelidade de vocês. Isso é uma grande motivação para ser fiel ao Supremo Pastor. Queridos, Cristo ordenou um modo de pastoreio aos presbíteros, e que realmente é difícil porque reflete o pastoreio do Senhor Jesus. Mas ele também ordenou que semelhantemente a igreja fosse sujeita, como ele foi. No verso 5, nós aprendemos que o Supremo Pastor ordenou à igreja um tipo de sujeição. O verso começa falando diretamente aos jovens. Jovens aqui é o oposto de mais velhos na nossa tradução na NVI, né? Mas a palavra grega para mais velhos aqui é a mesma palavra que nós vimos nos versos anteriores, que se refere ao presbítero. Considerando o contexto imediato, penso que a expressão mais velho é mais bem traduzida por presbíteros. Os jovens, então, devem ser sujeitos aos presbíteros. Mas por que é que Pedro menciona os jovens primeiro? A questão é simples de deduzir. Jovens costumam ser às vezes mais obstinados do que adultos. A sagacidade que eles têm pela razão faz com que às vezes eles se coloquem como donos da verdade. E quando eles têm razão, eles se tornam muito prontos para falar e tardios para escutar. O exato contrário daquilo que a sabedoria bíblica diz. Mas ainda assim, muitas vezes os jovens acertam nas suas opiniões. Eles realmente acertam em muitas coisas que eles guerreiam por elas, mas não acertam no modo como eles lutam por elas. Eles acham que a razão é um bom motivo para deixar de lado a submissão. E isso é um engano. É por isso que eles são primeiramente exortados pelo apóstolo Pedro. Jovens, cuidem-se. A razão não é tudo.
Sujeição agrada mais a Deus do que ter razão. Humildade agrada mais a Deus do que ter razão. É por isso que Pedro se desloca dos jovens e agora se refere a todos, para que todos sejam humildes. Ele diz: sejam todos humildes uns para com os outros. Essa é a forma de sujeição que o Supremo Pastor ordenou ao seu povo. Eles devem ser sujeitos com humildade aos presbíteros, mas não somente ele, a todos. A igreja deve ter uma relação de humildade marcada de uns para com os outros. A ideia transmitida pelo apóstolo Pedro aqui é como se os crentes se vestissem de humildade, eles tomassem as vestes da humildade. Essa linguagem, meus irmãos, sugere que o cristão, então, deve ser alguém que considera com humildade a decisão do conselho, a decisão dos líderes, mas não só deles. Eles devem por si ser humildes. E ser humilde em relação aos presbíteros é acolher obedientemente a decisão deles, não apenas tolerar. Acolher obedientemente a decisão deles. Perceba, eu repito, a decisão que é declarativa acerca da palavra de Deus. Por quê? Porque a humildade é uma proteção para os crentes. Uma vez que você não é humilde e se opõe a uma decisão, se a decisão vir do próprio Deus, então você se achará lutando contra Deus, não contra os presbíteros. Por isso a humildade é um caminho de proteção. O mesmo Cristo que ordenou uma forma de governo, ordena a submissão da igreja. Essa submissão humilde, meus irmãos, norteia as nossas relações sempre. Não é que você vai ser humilde só para as decisões, você se tornará humilde. Essa humildade que nós devemos nos vestir devem marcar as nossas relações em geral com todos os membros da igreja. E o que é ser humilde? É considerar os outros superiores a si mesmo. É considerar as dificuldades dos outros superiores às suas. É considerar os interesses dos outros superiores aos seus. Se nós passarmos a vestir a humildade, então, meus irmãos, ao invés de reclamarmos, nós vamos servir a outros. Ao invés de se opor, nós tentaremos entender a outros. O humilde sempre dá o benefício da dúvida e sempre evita suas próprias pressuposições. Porque ele aprendeu com Cristo. Ele se coloca humildemente diante de qualquer pessoa, não só dos presbíteros, mas diante de todos. Pedro, no verso 5, no final do verso 5, dá a razão pela qual os crentes devem ser humildes em todas as suas relações. E a razão é assustadora. Porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. É isso que o texto diz. O fato de alguém ser orgulhoso, meus irmãos, não significa nunca que a pessoa orgulhosa nunca tem razão. Na verdade, às vezes orgulhosos têm razão. Mas Deus não se opõe nem àquele que tem razão, nem ao que não tem. Deus se opõe a todo aquele que julga que a sua razão o torna superior aos outros. Deus se opõe a todos aqueles que negam se sujeitar porque acham que tinha uma alternativa melhor. Deus se opõe aos que acham que a razão lhes permite quebrar o mandamento da submissão. Deus se opõe a esses. Mas aos humildes, aos que consideram os outros e as suas necessidades em autoestima, Deus concede graça. Aos que consideram os interesses dos outros superiores aos seus próprios, Deus concede graça. Esse tipo de ordem bíblica em uma sociedade livre, sem opressão como a nossa, pode parecer ter pouca implicação. Mas vamos pensar nos primeiros leitores do apóstolo Pedro. Essa era uma sociedade hostil. Os crentes da Ásia Menor, que são os primeiros leitores de Pedro, estavam vivendo pressões diárias de hostilidades que machucavam a alma. E nessa conjuntura de sofrimento, muitos cristãos têm ideias mirabolantes, alternativas mirabolantes para fazer o que é certo.
Mas se essas coisas, meus irmãos, estivessem acontecendo na nossa sociedade, se as coisas realmente ficarem feias, feias mesmo, não feias como as ameaças, mas se a ameaça já tivesse se transformado em um ataque, você realmente teria a humildade de esperar a liderança da igreja tomar uma decisão, ou você tomaria suas decisões por si mesmo, buscando o seu interesse individual? Você não se submeteria e tomaria uma resolução mais fácil para você, ou você aguardaria com temor a decisão da igreja? Porque a igreja passa junto pelo sofrimento. As coisas mudariam. E esse é o contexto que Pedro está dizendo. A humildade em meio às pressões, meus irmãos, em meio a uma sociedade que representa perigos, é a humildade que nós devemos nutrir. Essa confiança de que o Supremo Pastor faz as coisas da maneira perfeita implica que nós devemos descansar na liderança que Ele colocou sobre nós. Mesmo quando você achar que tem alternativas melhores. Mesmo quando a opressão estiver batendo na sua porta. Nutra esse tipo de humildade, porque essa humildade recebe graça do Senhor. E o contrário disso, o orgulho recebe a oposição do Senhor. Como nós vimos, meus irmãos, se os presbíteros devem então refletir o pastoreio visto no Supremo Pastor, os cristãos devem refletir a submissão que foi vista em Cristo. Cristo seguiu sempre seu plano à risca. Ele não procurou dar um jeitinho para a cruz. Ele confiou no instrumento de salvação que for estabelecido na eternidade pelo Deus Trino. Do mesmo modo, os presbíteros são o instrumento de Deus no governo da igreja. E vocês devem se sujeitar como o Senhor estava sujeito à missão dele. Cristo é o modelo tanto do pastoreio perfeito quanto da submissão perfeita. Os pastores devem ser sujeitos a Cristo e agirem realmente em humildade. Presbíteros devem agir em humildade. A humildade é para todos aqui. Eles devem ser humildes na relação com os membros da igreja. E a igreja deve seguir com humildade os líderes enquanto eles forem fiéis à palavra. Insisto, enquanto eles forem fiéis à palavra. A autoridade dos presbíteros, como disse no começo, é declarativa, ela não é legislativa. Isso significa que se eles estiverem sendo fiéis, eles estarão apenas reproduzindo a palavra de Deus e os mandamentos do Senhor. Por isso, os presbíteros devem sempre ser fiéis à palavra e jamais ir além da Escritura. A igreja deve de igual modo ser fiel à palavra. E se ela for fiel à palavra, ela será submissa ao governo estabelecido pelo próprio Cristo. Mas se ela rejeitar um governo fiel, que é declarativo da vontade de Deus, então ela estará confrontando o próprio Deus e não os presbíteros. Se você já agiu assim algum dia, meus irmãos, eu espero que você se arrependa. E nós temos um Salvador maravilhoso. Ele sabe o que é ser o pastor perfeito e a ovelha perfeita. E nós precisamos aprender com ele. Se você agiu de maneira insubordinada, insubmissa, vá a ele, porque ele não rejeita nenhum que vem até ele. Ele é o supremo pastor que acolhe todos aqueles que se prostram diante dele. Vamos orar. Senhor, nós te bendizemos, porque tu és o nosso supremo pastor. O Senhor ordenou à tua igreja, homens, para refletirem o teu governo. E eles falham, Senhor. Mas ainda assim, o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem nos dado bom alimento, tem protegido este rebanho. Não pelos homens que aqui estão, nem pela liderança, mas porque o Senhor quer. Porque o Senhor se compadece e tem misericórdia deste povo. Ó Senhor, ajuda-nos a nós, os líderes, a sermos fiéis e refletirmos melhor o pastoreio de Cristo Jesus.
E ajuda-nos nós, como tua igreja, Senhor, a sermos sujeitos à liderança que o Senhor coloca sobre nós. Nos concede humildade, Senhor, nas nossas relações. Essa humildade que ama, que realmente se interessa pelos interesses dos outros, que realmente se preocupa com as necessidades dos outros. Concede-nos, Senhor, esse tipo de sujeição amorosa que vimos em Cristo, nosso Salvador. Obrigado, Senhor, porque Tu falaste conosco nesta manhã. Que o Teu nome receba a glória. Que só o Teu nome receba a glória. Nós Te louvamos, em nome de Jesus. Amém. Ainda que Cristo, meus irmãos,